Hoje tem Flamengo! Saudações rubro-negra para a maior e melhor torcida do mundo, a torcida do Mengão. Viu? Chegando nessa manhã de segunda-feira, feliz da vida porque tem Flamengo recheado de informações. Não vou nem pedir para vocês fazerem inscrição agora, dar o like, já vou direto aí para as notícias para poder adiantar. Lembrando, canal Paraquedista Rubro Negro posta 2 vídeos por dia, um na parte da manhã e um na parte da tarde, para deixar vocês aí sempre bem informados sobre tudo que acontece nos bastidores do Mengão. Então vamos começar aqui falando sobre Flamengo e Vasco da Gama que se enfrentam hoje pela 9ª rodada do Campeonato Brasileiro. Exatamente isso aí. A partida será no Maracanã às 20 horas. E o ex-técnico aí do Flamengo e hoje rival Maurício Barbieri deve realizar mudanças no time para enfrentar o Flamengo. O Vasco da Gama aí, eu lembro de uma entrevista quando a SAF chegou, né? Que essa é a última vez que nós jogamos contra o Flamengo em desigualdade financeira, que agora o Vasco é rico, ninguém mais segura o Vasco e o Vasco, pum, segunda divisão. Aí consegue subir para o Campeonato Brasileiro, para a primeira divisão do Campeonato Brasileiro, bum, lá na zona do rebaixamento com 6 pontos na penúltima posição aí, correndo o risco de quanto mais tempo ele passar lá, menos chance ele tem de sair, né? Então, vamos seguindo aqui, chega de sacanagem. Há 7 jogos aí sem vencer e com 3 derrotas consecutivas. Barbieri está pressionado no cargo e uma derrota hoje para o Flamengo significa a demissão do treinador. Assim, o técnico do Cruz Maltino, né, promoverá a volta do lateral Pumita Rodrigues e do atacante Pedro Raul ao time titular. Portanto, para encarar o Mengão, Barbieri deve escalar as seguintes peças: Léo Jardim, Puma Rodrigues, Cabaço, né, que deu um mole aí no Campeonato Carioca, Léo e Lucas Piton, Barros, Jair e Carabarral, ou então Galarza no lugar dele, Gabriel Peck e Alex Teixeira ou Figueiredo e Pedro Raul, que o Flamengo tentou contratar o Pedro Raul, né, lembram-se disso? Com 13 pontos, o Flamengo busca uma vitória contra o arquirrival, né, podendo chegar aí na parte de cima da tabela e se aproximar definitivamente dos líderes da competição, né? A partir daí pode render ao Flamengo um lugar no G3 do torneio após o fim da rodada de ontem. Falar sobre a rodada de ontem, teve uma treta aí envolvendo o técnico do Palmeiras, e ele citou aqui o nome do Gabigol, exatamente. Sabemos que Abel Ferreira teve uma treta aí com um jornalista da Rede Globo, né, do GE. Ele tomou o celular desse jornalista, deu um imbróglio do caramba, e agora ele disse que foi ameaçado por um jornalista, e aí o sindicato do jornalista, ninguém se manifestou para pedir desculpa a ele, e ele citou o Gabigol. Vamos falar sobre isso aqui? Sabemos que Gabigol aí é um dos principais jogadores do Flamengo e virou assunto fora de campo aí, lá na boca do técnico Abel Ferreira do Palmeiras, que usou o camisa 10 da Gávea aí para cutucar os jornalistas. O português citou a declaração do atacante rubro-negro ao se defender de críticas da imprensa na coletiva de imprensa ontem. Ele disse o seguinte aqui, ó: "Não quero fazer parte deste circo. Eu entendo que dá cliques, que dá views, falar mal das pessoas, e é o que dá. O jornalista de Porto Alegre que me ameaçou publicamente, eu não vi nenhum pedido de sindicato do jornalista me pedindo desculpas", disse Abel Ferreira, que ainda continuou dizendo aqui, abre aspas, "eu não ameacei ninguém. Volto a dizer, quem quer respeito tem que ser respeitado. Se duvida do que eu falo, vão ver o que disse o capitão do Flamengo, Gabigol, sobre jornalismo e sobre jornalistas. Vocês precisam estar mais atentos", finalizou o técnico Abel Pereira em coletiva de imprensa após vitória do Palmeiras por 3-1 em cima do Coritiba ontem. Gabigol fazendo escola. Então eu vou trazer aqui para vocês rapidinho a tabela do Campeonato Brasileiro após
aí jogos desse domingo. E o Flamengo completa fechando hoje a nona rodada em frente ao Vasco da Gama. Mando de campo do Vasco da Gama, mesmo sendo aí uma segunda-feira, mais de 40 mil ingressos já foram vendidos. Botafogo, mesmo com a derrota, ele continua na liderança aí do Campeonato Brasileiro. Muitos jornalistas cravam que o adversário aí do Flamengo, né, com quem o Flamengo realmente tem que brigar pelo título, é o Palmeiras. Assim como o jornalista, eu também acredito que o Flamengo pode aí subir para a parte de cima da tabela e pode se aproximar aí dos líderes e pode brigar sim pelo título. Que o Botafogo aí é fogo de palha, que em breve ele vai perder essas posições aí, primeiramente para o Palmeiras. Então, Botafogo continua em primeiro com 21 pontos, Palmeiras é o segundo com 19, terceiro o Atlético Mineiro com 17 pontos, o Grêmio também com 17 pontos em quarto, quinto Fluminense com 16 pontos, o Atlético Paranaense é o sexto com 15, o sétimo São Paulo com 15, oitavo Fortaleza com 14, o nono é o Flamengo com 13, décimo Cruzeiro com 13, 11º Bragantino também com 13, 12º Santos com 12, 13º Internacional com 11, 14º Bahia com 8, 15º Corinthians com 8, 16º Goiás com 7, 17º Corinthians com 5 pontos, 18º Atlético Mineiro com 7 e o Vasco vem aí em 19º com 6 e o Curitiba 20º com apenas 3 pontos. Então essa daí é a colocação do Campeonato Brasileiro até o momento. O Flamengo podendo jogar mais uma pá de cal em cima dos Cruz Maltino. Então, vamos trocar aqui de assunto. Bom, Jorge Sampaoli já sinalizou que é um zagueiro destro, né? Nós temos aí o Pablo, nós temos também o Rodrigo Caio, que eu gosto muito do Rodrigo Caio, infelizmente vem sofrendo com várias lesões, né? E o Flamengo aí, o técnico Sampaoli indicou o Lucas Veríssimo do Benfica de Portugal. O Benfica disse sim para o Flamengo sobre negociar o atleta. Ele aceita emprestar Lucas Veríssimo, porém ele quer uma compensação financeira, né? Sabemos que o Flamengo, independente de qualquer coisa, é uma grande vitrine do futebol nacional e internacional, projetando vários jogadores aí para o mercado europeu. E o Lucas Veríssimo, ele quer voltar a ter visibilidade por causa de alguns problemas de lesões, né, tido lá no time do Benfica. Ele acabou indo para o banco de reservas e não tem sido muito utilizado. A intenção dele é respirar novos ares para poder ganhar visibilidade, ser mais valorizado e talvez conseguir aí até uma vaga na seleção brasileira ou até uma boa negociação para o mercado europeu. Porém, o Benfica disse sim que ele empresta o jogador, porém ele quer essa compensação financeira, algo que não agradou ao Flamengo. E vamos ver como é que vai terminar aí esse imbróglio envolvendo o Lucas Veríssimo, Flamengo e Benfica. Então, vamos seguindo aqui, falar sobre o Campeonato Brasileiro hoje, Flamengo e Vasco da Gama, né? O Flamengo tem desfalque de última hora para o Clássico, infelizmente aí o zagueiro Léo Pereira vem sentindo incômodo muscular no posterior da coxa esquerda, desde a partida contra o Corinthians no último dia 21. Ele jogou no sacrifício ainda aí contra o Fluminense, né? Mas dessa vez será preservado na partida contra o Vasco da Gama, que vai acontecer hoje, né? Então, a dupla de zaga do Flamengo deverá ser formada aí por Davi Luiz e Fabrício Bruno. O atacante Gabigol, infelizmente, aí é dúvida para a partida. Ontem ele fez trabalho na academia, porque ele vem também sentindo incômodo na perna esquerda. E neste domingo, o Gabigol saiu até mancando do Maracanã, né? Do jogo aí depois da partida. Então, Léo Pereira vai ser preservado e Gabigol aí é uma dúvida para o jogo de hoje. O Flamengo hoje, né, o técnico Jorge Sampaoli vai fazer aquele treinozinho de posicional, aquele treinozinho leve, e aí será decidido se ele vai jogar ou não. Eu acho que seria melhor até preservar o Gabigol, né? Temos um jogo importantíssimo aí quinta-feira contra o Racing pela Libertadores da América. Flamengo aí com 5 pontos. Dificilmente vai alcançar o Racing aí, vai brigar pela primeira posição,
mas ele já se classificando em segundo já é ótimo. Ele não pode dar mole de jeito nenhum, sabendo que o Racing vai pegar um cachorro morto na última rodada aí do Grupo A da Libertadores da América, né? E o Flamengo pretende reforçar o seu elenco aí, né, para brigar pelos títulos do restante da temporada, né? E um dos alvos do clube, como eu falei, é Lucas Veríssimo aí do Benfica, que já foi posicionado e nós já sabemos a situação. Benfica só aceita liberar o atleta por empréstimo com uma compensação financeira. Então vamos mudando aqui de assunto. Bom, Abel Ferreira falou, Gabigol falou, e quem quebrou o silêncio foi o Davi Luiz, né? Sobre o ambiente no Flamengo. Após o jogo, Davi Luiz falou aí sobre o gesto do Gabigol e valorizou o triunfo pela Copa do Brasil, apontando que a maior parte do que acontece na rotina do Flamengo não é divulgado, né? Algo que foi aí simbolizado pelo abraço do atacante. Ele também destacou a festa da torcida no Maracanã. Que torcida é essa, cara? A torcida do Flamengo é incrível mesmo. Por isso que é a única torcida do mundo que tem o seu dia e tem o seu feriado. E aí ele disse o seguinte aqui, abre aspas, quando se joga por um grande clube e as coisas não estão acontecendo da melhor maneira, muito se fala, mas nós sabemos o dia a dia, o que acontece e o que a gente passa, o quanto a gente trabalha e o quanto estamos juntos. Essa vitória representa tudo aquilo que a gente fez e ninguém vê. Dar parabéns para todo mundo e, sem dúvida nenhuma, é uma vitória para a torcida, disse em entrevista ao programa Tá na Área do Esporte TV. Galera, só as notícias que eu tinha para trazer para vocês aí na parte da manhã, né? Chegou até aqui, não deixa de dar o seu like. Não é inscrito, se inscreva no botãozinho aqui abaixo escrito inscrever-se, acione o sino da notificação, compartilhe os nossos conteúdos, ajude no crescimento do canal Paraquedista Rubro-Negro. Eu me sinto muito honrado por cada um inscrito desse canal, cada um que comenta, cada um que dá like. Cara, isso é muito gratificante para nós, muito importante, principalmente porque nós estamos começando, né? Temos muito que aprender ainda, mas o importante nós fazemos, que é trazer as informações dos bastidores do Flamengo para vocês, que é mantê-los informados aí sobre tudo que acontece no nosso clube de coração, o clube que nós tanto amamos. Então, eu fico por aqui, voltando a qualquer momento com mais notícias sobre o rubro-negro mais querido e mais amado do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Saudações!